A ONU é uma fraude e não serve para nada. Não, mentira minha, ela serve para encher o bolso de burocrata parasita. E o Brasil, isto é, nós pagamos a conta desta piada de mau gosto. Décadas de promessas, genocídios assistidos e ditadores aplaudidos. Conheço o maior cabo de guerra inútil da história diplomática mundial. Senhoras, senhores, Catarina aqui. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para continuarmos espalhando as ideias de liberdade. Enquanto você assiste este vídeo, a ONU está reunida em alguma sala climatizada em Nova York discutindo uma resolução para condenar Israel pela milésima vez. Genocídios reais acontecem, ditadores se reelegem, guerras não param, mas a burocracia internacional segue firme, impecável, com cafezinho quentinho e estacionamento gratuito para diplomatas que não pagam multas de trânsito. Isso mesmo, funcionários da ONU em Nova York acumulam milhares de infrações de trânsito por ano e simplesmente ignoram, amparados pela imunidade diplomática. É a perfeita metáfora para tudo que essa organização representa, acima da lei, abaixo de qualquer resultado. Vamos ao começo porque essa história começa antes da ONU. Começa com um presidente americano que achava que paz mundial era questão de sentar todo mundo junto em uma sala e conversar. Ai, que fofo! Eu conto a realidade ou você conta? Woodrow Wilson, o 28º presidente dos Estados Unidos, teve uma visão linda e completamente descolada da realidade. A Liga das Nações, uma espécie de condomínio internacional onde os países resolveriam suas diferenças na reunião de síndicos, em vez de ir na guerra. Você já percebeu que a culpa das maiores fezes da história quase sempre é de um bem-intencionado? De alguém que acha que possui uma moral elevada, que quer ajudar as pessoas, impondo sua visão de mundo, mas ignorando completamente a realidade, ignorando completamente a ação humana. Coincidências. Continuando, o problema central da Liga das Nações era o artigo 10, que previa que se qualquer membro fosse atacado, todos os outros eram obrigados a entrar no conflito para defendê-lo. O senador Henry Cabot Lodge leu isso e disse o óbvio. Isso significa que um conselho de estrangeiros decide quando os americanos vão à guerra? O Senado americano recusou ratificar o tratado. A Liga das Nações continuou existindo, só que sem poder algum. O resultado não impediu a ascensão de Hitler, não impediu Mussolini, não impediu Stalin. Então, eclode a Segunda Guerra Mundial. Sabe, aquela guerra global de enormes proporções e que a Liga foi criada para evitar? Curioso. Podemos até argumentar que, sem a ilusão de segurança coletiva que restringia, em particular, a Grã-Bretanha, a França e os Estados Unidos, esses países poderiam ter se rearmado mais cedo e adotado uma política eficaz de contenção ao expansionismo de Hitler. É como dizer mais livros, menos armas e esperar que o problema da segurança pública se resolva magicamente sozinho. Aí, quando um bandidinho armado aponta uma arma na sua cabeça, você oferece um livro para o marginalzinho. A Liga das Nações tentou isso, não salvou ninguém. Pior, deu a Hitler o tempo que ele precisava, embalada numa falsa sensação de que adultos responsáveis estavam tomando conta da situação. Aí, depois da Segunda Guerra, a Liga foi parar no lixo da história, onde sempre deveria ter ficado. Até aqui tudo faz sentido, não é? Experimento falhou, encerra-se o experimento. Fim do vídeo, até a próxima. Não, pera. Quem dera. Aí vem a parte genial. No finalzinho da Segunda Guerra, os internacionalistas já estavam de caneta na mão para repetir o experimento fracassado. Com o mesmo DNA, a mesma lógica, as mesmas ilusões. Só que com branding melhor, nasceu a Organização das Nações Unidas, com a promessa solene de salvar as gerações futuras do flagelo da guerra. Era 1944 e, alerta de spoiler, fracassaram também. De lá para cá aconteceram mais de 200 conflitos armados significativos no mundo. Mas vamos falar da estrutura, porque ela é uma obra-prima de como criar uma instituição garantidamente inútil. O órgão mais poderoso da ONU, o Conselho de Segurança, foi fundado com 4 membros permanentes e poder de veto. Presta atenção aqui. Estados Unidos, Reino Unido,
União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e China. Você deve ter pensado, vou aumentar o volume e voltar o vídeo, porque acho que eu não escutei direito. Não, você não entendeu errado, mas por que justamente a União Soviética e a China? Quem decidiu isso? A resposta é simples. Eles mesmos. As grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial decidiram isso entre si em um puxadinho diplomático em 1944. Franklin Roosevelt, um democrata, tinha que ser, pai do New Deal, aquela aberração intervencionista que inflou o Estado americano e ainda hoje serve de manual para todo o governo que quer meter a mão no bolso do povo, tinha uma ideia brilhante chamada Quatro Policiais. Ele mesmo, os Estados Unidos, o Reino Unido, a União Soviética e a China dividiram entre si a tarefa de manter a ordem mundial. E quem estava no comando da União Soviética nessa época? Joseph Stalin. O ditador que matou milhões do seu próprio povo, começou a guerra aliado aos nazistas do lado perdedor, invadiu a Polônia e engoliu a maior parte do leste europeu. Só em 1941, quando o próprio Hitler resolveu traí-lo, Stalin trocou de time e, por pura sorte de calendário, terminou a guerra do lado vencedor. Para estes imbecis, foi uma ótima ideia dar a ele um assento e poder de veto no Conselho de Segurança da ONU. Depois, a França entrou por insistência de Churchill, que queria um aliado europeu a mais na sala para equilibrar o jogo contra os soviéticos. Ou seja, o conselho que cuida da paz mundial nasceu da boa vontade de um democrata, pai do New Deal, de um ditador genocida, China, porque sim, e Inglaterra. Vai funcionar, confia. Então temos o seguinte arranjo na fundação desta organização gloriosa. Os maiores adversários dos países livres teriam poder de veto sobre tudo. É como criar um conselho de ética e colocar os maiores corruptos como membros permanentes com direito a bloquear qualquer investigação. Talvez o Brasil tenha se inspirado aí. E funcionou exatamente como esperado, quando a Síria massacrou sua própria população com armas químicas. A Rússia vetou qualquer resolução. A expansão chinesa no Mar do Sul da China nem foi para o Conselho de Segurança. Todo mundo sabia que era perda de tempo e a China vetaria. Duh! A Rússia invadiu a Ucrânia em 2022. Um membro permanente do Conselho de Segurança, cuja função teórica é garantir a paz mundial, invadiu um país soberano. E o resultado foi uma sessão de emergência com declaração de forte preocupação. Declaração de forte preocupação. Imagine ser invadido e receber uma notinha como socorro. Mas não para por aí. A Assembleia Geral da ONU, que é o plenário onde todos os países votam, virou um circo de resoluções sem efeito nenhum, aprovadas por ditaduras que ignoram seus próprios votos na semana seguinte. Vamos falar dos fracassos concretos, porque os defensores da ONU sempre recorrem ao argumento vago de que pelo menos ela tenta, né? Tenta o que exatamente? Na Somália, nos anos 1990, a intervenção humanitária da ONU resultou no desastre de Mogadíscio, que talvez você conheça pelo filme Falcão Negro em Perigo. Aquilo era para ser missão da paz da ONU, virou caos. Em Ruanda, em 1994, enquanto 800 mil pessoas eram massacradas com facões em 100 dias, advogados da ONU em Nova York discutiam juridicamente se aquilo se enquadrava na definição técnica de genocídio, porque usar a palavra certa obrigaria a agir. E agir dá trabalho. As zonas seguras declaradas pela ONU na Bósnia não eram seguras. Forças sérvias entraram, executaram mais de 8 mil muçulmanos bósnios e os soldados da ONU, também conhecidos como capacetes azuis, ficaram parados sob regras de engajamento. Termo militar para diretrizes que determinam quando, como e contra quem uma força armada pode de fato usar a força. No caso de Srebrenica,
Os capacetes azuis holandeses estacionados na zona segura operavam sobre regras de engajamento extremamente restritivas, que praticamente proibiram o uso de força. E isto é amplamente documentado como um dos fatores que permitiram o massacre. Este é o produto que a ONU entrega. Mas talvez você esteja pensando, tudo bem. No fim das contas, a ONU é só um teatro burocrático caro e inútil, um peso morto. Mas pelo menos não faz mal a ninguém. Errado. A ONU consegue ser pior do que inútil. As missões de paz têm outro problema que a mídia raramente menciona: os escândalos de abuso sexual cometidos pelos próprios capacetes azuis em países que deveriam estar protegendo. Haiti, República Democrática do Congo, República Centro-Africana. Em praticamente toda a missão de paz prolongada, surgem denúncias de exploração sexual da população local pelos soldados enviados para protegê-los. Eu sempre incentivo quem acompanha meu conteúdo a se informar, procurar outras fontes e tirar as próprias conclusões. Neste caso, eu retiro isso. É melhor confiar em mim. Os detalhes são perturbadores e não vale a pena a pesquisa. A ONU não resolve problemas de país nenhum e ainda cria novos problemas que antes não existiam. Tá, agora os problemas acabaram por aí, certo? Errado? Eu mencionei a corrupção? Vamos falar do programa Petróleo por Alimentos no Iraque. A ideia era permitir que Saddam Hussein vendesse petróleo para comprar comida e remédio para a população iraquiana sob supervisão da ONU. O que aconteceu? Saddam desviou bilhões, empresas intermediárias enriqueceram, funcionários da ONU receberam propina, a supervisão não supervisionou nada. Bilhões de dólares que deveriam alimentar iraquianos foram parar no bolso de Saddam e de seus parceiros internacionais com o aval e a incompetência certificada da organização que foi criada para evitar exatamente isso. Agora o tema favorito da ONU: Israel. Desde 2015, a Assembleia Geral aprovou mais de 160 resoluções condenando Israel. No mesmo período, menos de 80 resoluções foram aprovadas contra todos os outros países do mundo juntos. Existem 193 países na ONU. Um único país, um único Estado judeu do planeta recebeu mais condenações do que os outros 192 combinados. Enquanto isso, China, Cuba e Paquistão, todos com histórico de censura, repressão e perseguição religiosa documentados, são, neste exato momento, membros do principal órgão de direitos humanos da ONU. O Irã, que executa homossexuais e apedreja mulheres, foi eleito vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Social da ONU, órgão cujo mandato inclui, sem ironia nenhuma, promover democracia, igualdade de gênero e não violência. A China, que censura a própria população e prende quem fala demais, integra o painel da ONU que monitora e, teoricamente, protege a liberdade de expressão. É o famoso parece piada, mas não é. Seria cômico se não fosse trágico. Nenhum escritor de ficção colocaria isso no seu livro porque é ridículo demais. Mas é a realidade, é o funcionamento oficial da instituição. Ainda não está convencido? E se eu te disser que existe uma agência na ONU exclusiva para refugiados palestinos desde 1949? Todas as outras situações de refugiados no mundo são tratadas pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados, com o objetivo de reassentar as pessoas e encerrar o status de refugiado. Já a agência para palestinos? Não. Ela foi criada para nunca encerrar nada. Ela transmite o status de refugiado de geração em geração, indefinidamente, mantendo um conflito político vivo às custas de bilhões em financiamento internacional. Em 2024, revelou-se que mais de 100 funcionários desta agência tinham envolvimento com Hamas. A ONU financiou literalmente terroristas.
Vamos falar agora da grande, espetacular atuação da ONU contra um problema gigantesco que merece atenção: mudanças climáticas. Deu para sentir a ironia, eu espero. Copenhague 2009, vendida como a última chance de salvar o planeta, a cúpula virou pó e nem sequer foi formalmente adotada como resultado oficial. Terminou no acordo frouxo, com metas voluntárias e nenhum mecanismo de cobrança. Paris 2015, chamado de histórico, mas na prática foi um punhado de países assinando uma carta de intenções prometendo metas que cada um define do jeito que quiser, sem ninguém para checar, sem ninguém para cobrar, sem absolutamente nenhuma consequência se o país simplesmente ignorar o que assinou. Não que devesse ter um tribunal internacional decidindo o que cada país faz dentro de casa, isso seria ainda pior, claro. O ponto é outro, isto é um teatro, é reunião de gente importante assinando papel pomposo só para sair na foto dizendo que salvou o planeta. E nem precisamos ir muito longe para ver o circo funcionando. A edição mais recente, a COP30, aconteceu aqui em Belém, no Pará, em novembro de 2025 e virou vexame internacional. A própria imprensa mundial cravou o apelido de a pior COP da história. Para quem não sabe, COP é sigla para Conferência das Partes. Basicamente, um evento anual que a ONU organiza para reunir os países para discutir mudanças climáticas. É a mesma cúpula desde 1945 e cada ano um país sede diferente recebe a festa. Cheia de gente discursando sobre o fim do mundo, enquanto desembarca de jatinho particular. Em 2025 foi a vez do Brasil bancar o circo. E não foi o governo brasileiro que pagou essa conta, foi você. Foi o seu dinheiro roubado via imposto que, como sempre, em vez de ir para saúde, educação ou segurança, virou cabide de cruzeiros de luxo e cadeira superfaturada. O governo até tem um portal da transparência especialmente criado para mostrar para você onde foi parar o seu dinheiro. Só que mesmo com o portal e tudo, o gasto final exato da COP30 nunca foi fechado e divulgado de forma clara. O número mais próximo que existe é entre 700 milhões e um pouco mais de 1 bilhão de gastos só com a realização do evento, sem contar a parte de infraestrutura. Transparência, aparentemente, é outra coisa que o Estado promete e não entrega. Voltando para a parte de infraestrutura, somando as obras em Belém, o investimento total bate a casa dos 5 bilhões de reais. Parte disso foi para contratar 2 navios de cruzeiro de luxo como hotel flutuante com diárias de 3,3 mil reais por pessoa. E o combustível desse navio de luxo? Diesel marítimo, um dos mais poluentes que existem, para uma conferência contra mudanças climáticas. 25 países, incluindo Suécia, Holanda e Canadá, protocolaram protesto oficial contra os preços abusivos da hospedagem em Belém, que chegaram a custar 15 vezes o valor de mercado. O Tribunal de Contas da União encontrou superfaturamento generalizado no aluguel de mobiliários para os estandes do evento. Cadeira comum de R$ 150 no mercado, cobrada a R$ 1.650. Frigobar de R$ 500, cobrado a R$ 1.400. E mesmo com todo esse dinheiro, mesmo com bilhão sobre bilhão sendo roubados do seu bolso, ainda assim foi um fiasco. Teve incêndio que parou o evento no meio, banheiro imundo, alagamento e carta oficial da própria ONU reclamando a organização. A primeira vez na história das COPs que isso aconteceu. Então fica o questionamento: será que este valor absurdo realmente foi parar no evento? Ou foi parar no bolso de alguém? Isto é o que sobra quando o Estado promete salvar o planeta com o seu dinheiro. Festa cara, banheiro sujo, contrato sem licitação e um relatório final cheio de meta bonita que, claro, não vai para frente. E que bom que não vai para frente, né? Porque criariam mais problemas do que prometem resolver. Aliás, só para fechar essa questão das mudanças climáticas, eu recomendo o livro O Guia do Politicamente Incorreto do Meio Ambiente, do Leandro Narlock. Tem um capítulo sensacional intitulado COP, o Oscar do Narcisismo Climático.
Aquele também prova como, se fosse cumprido, o Acordo de Paris aumentaria a pobreza. Mas não darei mais spoilers, vou deixar o link na descrição. E o Brasil? O Brasil é contribuinte fiel desta bagunça. Paga suas cotas, manda tropas para missões de paz, participa das votações e, em troca, recebe o privilégio de ver o Molusco e sua primeira-dama discursar na Assembleia Geral falando sobre fome, desmatamento e desigualdade. Enquanto o Brasil bate recordes de queimadas, a dívida pública explode e a população faz fila no SUS. O cachaceiro foi ao microfone da ONU 8 vezes falar as mesmas coisas: taxar os ricos, acabar com a fome, cuidar do clima. E o microfone foi cortado porque passou do tempo. Nem a ONU aguentou o discurso até o fim. O Brasil, isto é, eu e você, só em 2025 pagamos 2,2 bilhões de reais para organismos internacionais. Isto inclui a ONU, seus muitos braços e mais organizações. Claro que dizer com transparência para onde vai esse dinheiro é impossível, ninguém sabe. Talvez o bolso de alguém que lucra com a desgraça dos outros. Eu tenho que admitir que eu menti no começo do vídeo, disse que a ONU não serve para nada. Quem dera a ONU não servisse para nada. No final, o único mecanismo que realmente funciona nas relações internacionais é o mesmo de sempre: o poder. A força militar real, a pressão econômica real e a vontade política de agir. A ONU não tem nenhum destes elementos. Ela tem comitês. A ONU é o planejamento central das relações internacionais, um comitê de burocratas sem mandato democrático real, sem responsabilidade pelos fracassos, sem mecanismos de correção. Quando erram, e erram constantemente, ninguém perde o emprego, ninguém devolve o salário, ninguém é julgado. O secretário-geral emite uma notinha lamentando e segue para o próximo coquetel diplomático. A solução não é uma ONU melhor, reformada, com mais comitês e mais resoluções. A solução é reconhecer o que um século de evidência já provou: planejamento central com dinheiro roubado de impostos não é a solução para nada, seja o governo de um país ou uma organização internacional que não previne guerras, não protege civis e não constrange ditadores. Eles criam a ilusão de que algo está sendo feito. E essa ilusão é, por si só, perigosa, porque dá a alguns indivíduos e aos governos uma desculpa para não agir quando agir seria necessário. Enquanto isso, a ONU segue em seu prédio em Nova York com seus burocratas imunes a multas de trânsito, aprovando resoluções inúteis em seus pedestais da moral e mandando capacetes azuis para missões onde o único legado documentado é o abuso da população local. Imposto é roubo e parte do imposto que você paga vai para este espetáculo. Pense nisso na próxima vez que alguém disser que a ONU existe para proteger você. Por este vídeo é isso e até a próxima.